Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo muito rápido sobre algumas situações do Vasco aqui, beleza? Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Segue as redes sociais do canal, lá o @Vascaíno Cerrado no Instagram e no TikTok, no YouTube. A gente está chegando a 80 mil seguidores, graças ao seu apoio, graças à sua moral. Valeu por tudo que vocês têm feito pelo canal. Mensagens que eu recebo de vários estados aí, muita gente pedindo para eu mandar um alô. Cara, se eu mandar para um, para outro vai ser injustiça, porque eu recebo muita mensagem de vários lugares, norte, sul, centro-oeste, nordeste, enfim, de vários lugares, né, cara? E inclusive de fora do Brasil, de vários países. Então um abraço para todos os vascaínos que apoiam o canal Vascaíno do Cerrado. Bom, eu vou começar com uma notícia importante. O Vasco, que estava interessado no lateral Juninho Capixaba, do Fortaleza, viu o Juninho Capixaba hoje declinar do convite do Vasco e aceitar a proposta do Bragantino, né? E aí é bom a gente... Eu já vou falar aqui com alguns torcedores, Nutelas, que não gosta que eu faço crítica. Quando é para elogiar, a gente elogia, e quando é para abrir para a gente fazer críticas ou ver o lado crítico da situação, da coisa, né, acham ruim. Então, se você não gosta, não acompanha o canal, meu camarada. Vá assistir os canais aí que gostam de ficar soprando, né? Eu vi gente publicando hoje nas redes sociais que o zagueiro especulado no Vasco, que é um zagueiro do Fortaleza, é um cara sensacional, né? Eu esqueci a palavra que foi usada no texto, né? Que é um zagueiro, é o pilar da defesa do Atlético Goianiense, que foi oferecido para o Vasco da Gama. Eu nem sei o nome do zagueiro. Aí você vai pegar o Atlético Goianiense, cai para a segunda divisão tomando 58 gols. Então, se tem alguma coisa que não teve pilar, foi a defesa do Atlético Goianiense. Mas isso aí você tá sendo injusto, porque você não pode jogar em um cara a responsabilidade de um sistema defensivo. Não, mas eu não quero contratar um jogador, agora que viramos SAF, agora que a gente tem muita grana, eu não quero contratar um zagueiro de um time que caiu para a segunda divisão, né? Eu acho que o perfil o modus operandi para contratar, ele tem que ser outro, para a gente não correr o risco de errar. Isso aí eu já falei aqui várias vezes. Tá bom, perdemos um jogador para o Bragantino. O que significa perder um jogador para o Bragantino? Mas o cara escolheu o Bragantino, o cara tem todo o direito de ir para o Bragantino. Se ele escolheu o Bragantino, é que o Bragantino fez uma proposta melhor do que a do Vasco. Porque, obviamente, se a proposta do Vasco, eu não vou dizer que fosse melhor do que a do Bragantino, se a proposta do Vasco para o Juninho Capixaba, que é um bom lateral, né? Também não é até porque lateral não tem nenhum grande craque no futebol brasileiro. Se a proposta do Vasco tivesse sido igual à do Bragantino, eu não estou dizendo melhor, igual à do Bragantino, você acha que ele ia para onde? Um clube com torcida, um clube que está vivendo o oba-oba de uma SAF, de um time milionário, de salários que estão sendo colocados ou que estão em dia há muito tempo, né? Um clube de peso na camisa, campeão brasileiro, né? É lógico que se a proposta fosse igual, ele ia vir para o Vasco da Gama. Se ele foi para o Bragantino, é porque a proposta do Bragantino foi melhor do que a proposta do Vasco. Então a gente perde um jogador para o Bragantino. Quem é o Bragantino? Quem é o Bragantino? Beleza, aí saiu uma notícia hoje que o Vasco já estaria, até jornalistas falando que ouviu de gente dentro do Goiás que o Pedro Raul está fechado com o Vasco. Ele não vai para o Internacional, apesar dele ser colorado, porque o atacante, o alemão, que está lá no Internacional, é do mesmo empresário, não vai colocar dois jogadores na mesma função no mesmo time. Então ele já perdeu a força aí na concorrência com o Internacional. O Internacional perdeu a concorrência com o Vasco nessa parada aí. E aí alguém do Goiás disse que ele está fechado com o Vasco. Eu acho que o Vojvoda e o Pedro Raul vão fechar, eu imagino que eles vão fechar com o Vasco da Gama, né? Que é uma boa, é legal você ter esses dois profissionais. Mas se você olhar um ano atrás, o Pedro Raul foi oferecido ao Vasco, o Vasco na segunda divisão, ele voltando do Japão, e não acertaram por causa de 200 mil reais. 200 mil reais. E ninguém queria o Pedro Raul.
Aí eu tô desqualificando o jogador? Não, ele fez um excelente campeonato e eu acho que serão duas excelentes contratações. O Vojvoda e o Pedro Raul, se vir para o Vasco, vão ser dois bons jogadores, mas ainda não é aquela prateleira que tanto berraram, tanto falaram aí. Se o torcedor do Vasco hoje tá puto, se o torcedor do Vasco hoje tá chateado, né, tá ansioso, tá frustrado, tem um motivo. Porque se você for pegar os outros clubes, o Cruzeiro, o Grêmio, o Fluminense, ninguém está anunciando contratação. Ninguém ainda está anunciando contratação. Então era para a gente estar com calma, esperando os negócios serem feitos para que não façam coisas erradas, né? Só que jornalistas que cobrem o Vasco da Gama, quando ficaram vendendo o Vasco para uma SAF maravilhosa, trouxeram um mundo de ilusão para o torcedor vascaíno. As capas eram com o Soares, com o Gesso, com o Paulinho, né? Vai lembrando aí, com o James Rodrigues. Era só capa assim, virou SAF, é esse o nível de contratação. São esses jogadores que vão parar o aeroporto, diziam os jornalistas aí, que iam parar o aeroporto, os grandões vão chegar. Quando houve a janela, agora esse ano, a segunda janela, que não aconteceram essas contratações, qual foi a desculpa dada? Ah, mas é porque a oposição atrapalhou o andamento da SAF no Vasco. E aí, quando virou SAF, já não havia tempo hábil para fazer contratação. Apesar de vários jornalistas ficarem falando que a SAF, a 777 e os scouts já estavam mapeando o mercado há muito tempo. Ou seja, eles estão mapeando. Quando acabou o Campeonato Brasileiro, já era para apresentar pelo menos os nomes, os reforços. Mas a gente não está vendo isso. Então, essa propaganda que fizeram com capas mirabolantes é que está trazendo a frustração para o torcedor hoje. Por quê? Porque na hora de vender a SAF, era o Soares, era o Cavani, era o James Rodrigues, era o Paulinho, era só os pica, era o Felipe Coutinho, era o Souza, era só os grandão. Aí agora o torcedor tá vendo o quê? As especulações. É o Wellington Rato, né? Sei lá, o jogador lá, o Gustavo, que joga lá que era do Sport, que joga nos Emirados Árabes, é o reserva do time que joga em Portugal, é o jogador da segunda divisão do campeonato francês, aí me fecha com o Júnior Russo, aí agora perde um jogador para o Bragantino. Então é óbvio que o torcedor vai ficar puto e vai ficar frustrado. A gente tem que ter calma, né? Eu não vou ser hipócrita de vir aqui dizer que o Vasco não está contratando, mas nenhum time está contratando também. Agora, aquele Vasco que estavam vendendo ali atrás, não é esse Vasco, e tomara que eu esteja enganado, não é esse o Vasco que estão trazendo, ou que estão prometendo trazer pra gente, pra agora, pra 2023, né? Saiu uma notícia hoje, um jornalista, de que o Vasco, tem até o nome de jornalista, tá aí a porcaria do papel, não vai nem pôr erro de gravação, não. Isso aqui é assim mesmo. Ó, segundo o jornalista Felipe Luna, o Vasco está interessado no meia Jean Carlos do Náutico. O jogador é um meia de armação, tem 30 anos, 1,78 m, contrato com o Náutico terminando agora em dezembro. Então viria a custo zero, um bom jogador. Eu pedi, ou a torcida do Vasco pediu o Jean Carlos 2 anos seguidos para a Série B. Agora que a régua aumentou, a gente esperava outro tipo de contratação. Significa dizer que o Jean Carlos não presta? Significa dizer que o Pedro Raul não presta? Que o Vojvoda não presta? Não! São bons jogos, são boas contratações. Se o Jean Carlos vier, eu acho que é um jogador para compor elenco, é um jogador que é diferenciado, né? Joga muita bola, né? Só que não foi isso que as capas maravilhosas prometeram na hora do Vasco ser vendido. Então, se os jornalistas agora estão sentindo a pressão da cobrança da torcida, é porque vocês venderam um peixe estragado, tá bom? Agora segura a onda e deixa de mimimi nas redes sociais. Grande abraço, curte o vídeo, compartilha, fique com Deus e saudações vascaínas.